tem um tempo que eu venho recebendo algumas mensagens perguntando como que se faz esse ponto da carteira Nina. Por isso, eu resolvi ensinar a fazer essa carteira para você aprender também como que faz esse ponto. Essa carteira ela tem zíper e forro e eu uso essa alça de ombro que ela tem 50 centímetros, mas você pode fazer da forma que você desejar, o fechamento com zíper ou com um botão imantado, de acordo com a sua preferência. Para fazer a bolsa, você vai precisar da cola universal para fazer as finalizações, tesoura, agulha. Aqui eu tô usando a agulha número 8, mas você pode usar o tamanho que você preferir. E eu tô com um novelo de fio da cor e ponto, que é a cor avelã. Esse fio ele tem uma espessura maior, então de acordo com o fio que você for utilizar, com a espessura, pode ser que você precise fazer um número diferente de pontos para que a bolsa fique do mesmo tamanho que eu estou ensinando aqui, ou você pode fazer no tamanho que você desejar. Nós vamos começar o trabalho com 16 correntinhas. Na primeira carreira, que vai ser o fundo da bolsa, você vai fazer um ponto baixo, você vai saltar essa primeira correntinha e vai pegar nessa alcinha de trás aqui da segunda corrente. Então aqui você faz um ponto baixo. Você vai fazer ponto baixo por toda a carreira, sempre pegando nessa alcinha de trás que fica na correntinha. Chegamos na última correntinha, que é onde a gente deu o nó, e aqui também se faz um ponto. Nesse lugar, nós vamos fazer 3 pontos no mesmo local, 3 pontos baixos. Então, 1, 2, e aqui é importante que você deixe o ponto bem solto para que a sua bolsa não fique virando. Então, tenho 3 pontos aqui. E eu já vou aproveitar dando continuidade aqui no ponto baixo, para ir escondendo esse fio que tá solto. Agora, eu vou pegar nas duas correntinhas, nas duas alcinhas da correntinha, para fazer esse ponto baixo. Então, vou seguir fazendo ponto baixo ao redor desses pontos. É importante que os pontos aqui fiquem bem frouxos, porque isso ajuda que a bolsa mantenha o formato dela. Finalizei, vou ajeitar aqui com a mão para garantir que fica bem reto os pontos. E para finalizar, você puxa o fio aqui, vem nessa alcinha, na primeira correntinha, e simule como se fosse uma correntinha. Então, você passou por dentro desse fio aqui, você vem nessas duas alcinhas que ficam no ponto baixo e vai puxar esse ponto. Então, é como se você simulasse que aqui tem uma correntinha. Agora, eu vou começar a subir a lateral da bolsa. Mas antes disso, lembram que eu já fui escondendo o ponto aqui. Eu já fui escondendo aqui atrás esse fio que sobrou e eu já vou deixar ele arrematado. Eu uso a cola universal para fazer os arremates dos pontos, mas você pode fazer da forma que você está habituada, seja costurando ou usando a cola. E eu corto este fio. Eu já faço agora porque como a bolsa vai subir essa lateral, fica mais difícil depois para fazer essa finalização. Então, nós simulamos essa correntinha aqui e vamos começar a carreira para subir a lateral.
esse ponto ele vai ficar solto, a gente já vai usar ele. Você vai puxar o fio do novelo, vai encaixar nessa alcinha que tá aqui atrás e vai fazer o primeiro ponto baixo. Ao redor dessa carreira, ela vai ser toda em ponto baixo. Você vai pegar na primeira alcinha da correntinha e nessa alcinha que fica aqui na parte de trás, nessas duas alcinhas que você pega para fazer a lateral, essa primeira carreira, que ela é toda em ponto baixo. Sempre vai ajeitando com a mão os pontos para que a bolsa fique no formato. E aqui o último ponto. Lembrem sempre de ajeitar. E para finalizar aqui, para fazer o fechamento invisível, colocar a agulha nessas duas alcinhas da primeira correntinha e puxar esse fio. Ao final, teremos 32 pontos na bolsa toda. Então, se você quiser maior ou menor, lembre-se que esse número vai variar de acordo com o tamanho que você deseja da bolsa. Agora, vamos subir a lateral da bolsa já no ponto que ela é feita. Eu vou enfiar a agulha aqui nesse primeiro ponto baixo, entre as alcinhas, vou puxar o fio do novelo, vou deixar essa alcinha aqui de trás ainda em stand-by, não vou usar ela nesse momento. No segundo ponto, eu vou colocar a agulha entre a alcinha do ponto baixo e na parte de trás entre as duas alcinhas. Vou puxar o fio e vou passar pelo fio que já está na agulha. Agora sim que eu vou pegar essa alcinha aqui de trás, vou encaixar para fazer o primeiro ponto. Venho no mesmo local que já tem o ponto anterior, eu vou puxar o fio, venho no ponto seguinte, puxo o fio e eu vou ter 3 alcinhas na agulha. A última alcinha eu passo pela segunda e puxo mais um ponto aqui para finalizar. Então, ao redor da carreira toda, é dessa forma que nós vamos fazer. No mesmo ponto que já foi feito você vai puxar o fio, vai no segundo ponto, puxa, e a terceira alcinha você passa pelo terceiro ponto e finaliza aí. Eu vou repetir essa sequência, esse ponto, por toda a carreira e eu volto ao final dela para te mostrar como você faz o fechamento do ponto de forma invisível. Já tô finalizando essa primeira carreira neste ponto e eu quero te mostrar agora como fazer o fechamento invisível. Aqui é o penúltimo ponto. Você vai colocar a agulha aqui e puxar. E no primeiro ponto da carreira, você vai fazer isso também. Vai puxar e vai fazer o ponto da mesma forma, que é isso que vai ajudar com que não fique perceptível onde que inicia cada carreira. Lembre-se de sempre ajeitar a bolsa a cada carreira que você finaliza, porque isso vai ajudando a moldar a peça e ela fica no formato adequado. Então aqui, pego nas duas alcinhas do primeiro ponto, puxo esse fio e ele vai continuar aqui atrás em stand-by. Primeiro ponto, você coloca a agulha entre as duas alcinhas da frente e no segundo ponto, a mesma coisa, entre as alcinhas da frente, as duas alcinhas da frente
e as duas alcinhas que ficam na parte de trás da bolsa. Vou puxar esse fio, sempre lembrem desse ponto aqui que a gente ainda não vai usar. Passo o fio pela agulha, esse ponto, essa argolinha que tá solta aqui na parte de trás, agora que eu passo ela pela agulha para finalizar esse ponto. Então, nós vamos repetir essa sequência por mais algumas carreiras até que a nossa bolsa fique pronta e eu mostro para vocês como vai ser a finalização. No fio de malha de 3 milímetros, nós vamos repetir as carreiras deste ponto por 6 vezes, ou seja, 6 carreiras deste ponto e depois a finalização. Já estou na última carreira, aqui tem 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 do ponto da carteira e 7 se eu contar a primeira carreira de ponto baixo. Então, no último ponto, finalizando aqui. E nessa carreira, eu gosto de cortar o fio para fazer o acabamento, porque eu acho que fica melhor, fica mais bem feito. Então, eu vou cortar o fio aqui e vou simular a correntinha. Pego nas duas alcinhas da correntinha do primeiro ponto, passo por trás, venho no ponto de trás e eu vou inserir a agulha nessa alcinha que fica aqui atrás do ponto e na alcinha da correntinha aqui no meio dela. E puxo, e assim eu finalizo e vou esconder todo o ponto aqui na parte de trás para colar depois. Mas você pode fazer o arremate da forma que você tá mais acostumada. Já tendo finalizado aqui, feito o arremate do ponto, eu vou fazer a carreira de finalização, que será em ponto baixíssimo, na última fileira aqui. Eu vou pegar o fio, vou colocar a agulha nessas duas alcinhas e vou puxar aqui. E vou fazer isso ao longo da carreira toda em ponto baixíssimo. Esse ponto ele fica um pouquinho solto mesmo, mas depois a gente no final finaliza isso, ajeitando ele para que não fique perceptível que é o começo da carreira. Então, vou fazer pontos baixíssimos aqui. Lembre de não apertar muito os pontos, faça bem soltinho para não apertar aqui a sua bolsa. Já estou aqui no último ponto para fazer, vou fazer o ponto baixíssimo, aqui eu já cortei o fio. Você puxa aqui, vamos simular uma correntinha para o acabamento ficar perfeito. Então, nessas duas alcinhas do ponto baixíssimo, eu vou colocar a agulha e vou puxar o fio. Eu viro o trabalho, venho com a agulha na parte de trás da bolsa e vou colocá-la no ponto baixíssimo, no último ponto baixíssimo, e vou puxar o fio aqui pra dentro pra finalizar. E essa parte agora você pode fazer da forma que você tá acostumada e a bolsa tá pronta. Só colocar os acessórios que você desejar. Ela tem 28 centímetros de comprimento e de altura ela tem praticamente 14 centímetros. E no fundo aqui, 3 centímetros mais ou menos. Aqui já tá toda finalizada com os arremates.